O império e a formação da elite. A preocupação do governo geral era formar as elites dirigentes para que elas pudessem administrar a parte econômica e política. Esse advento ele foi impulsionado pela vinda da família real em 1808 e também com a proclamação da independência em 1822. Antes, os jovens eles saíam do Brasil para fazer um curso superior na Europa, mas, após a chegada de Dom João VI, os centros educacionais passam a ser postos nas próprias terras brasileiras. No ensino elementar foi adotado um decreto de 1º de maio de 1823, a qual adotava o método Lancaster, que consistia em um professor para 10 alunos, assim como era também escolhido o decúria, que seria então aquele considerado o aluno menos ignorante, que ensinaria os decurões, que seriam os demais alunos. E foi a partir de 1824, com a Constituição, que foi decretado que as instruções primárias seriam gratuitas a todos os cidadãos e que a criação de escolas não poderiam estar restritas apenas aos centros das capitais, mas também em províncias e comunidades. Esse ensino ele não foi tão difundido porque havia, então, uma escassez de orçamentos. O ensino superior, por outro lado, ele era composto, então, de séries mais avançadas, com 10 disciplinas que eram do ensino elementar, só que eram de formas mais aprofundadas. Então, esse ensino ele não foi tão difundido porque havia, no caso, a falta de professores, né, devido a essa escassez de orçamentos, e os escravos não podiam frequentar as escolas, visto que eles eram a maioria da população, e o ensino, então, ficava restrito à minoria da população, que seria a elite. O ensino técnico profissional, ele foi um ensino que o governo central quase não fez nada, porque ele era marginalizado pelo próprio poder público, porque esses tinham em mente que quem tinha feito técnico não tinha feito o ensino superior, e pela própria clientela escolar, que seriam então os filhos da nobreza, que não queriam adentrar, né? Preferiam as áreas liberais, como medicina, direito, do ensino superior. Então, essa elite e a própria coroa, né, eles, de certa forma, marginalizaram esse ensino técnico profissional. Por outro lado, nós temos as escolas normais, que tinham o objetivo de formar professores. Essas se diferenciavam das primeiras escolas, né, das escolas secundárias, porque elas tinham uma organização e elas exigiam, ao contrário do ensino secundário, elas exigiam que os alunos tivessem cumprido pelo menos 6 séries do primário, o que nos outros ensinos não tinha. Cada um não tinha obrigação, por exemplo, se você estivesse no secundário, não tinha obrigação de estar no primário. E nas escolas normais você tinha que ter 16 anos, no mínimo 16 anos para ingressar, e teria que ter cumprido 6 séries do primário. O problema dessas escolas, né, que ensinavam o básico do direito, da aritmética, da pedagogia, da agricultura, era que elas não tinham tanta prática, né? Não ensinavam tanta parte prática. Por ser noturna, a parte da agricultura, ela foi muito prejudicada. E também na falta de professores qualificados. O ensino secundário, por outro lado, ele teve como modelo o Colégio Imperial Dom Pedro II. Esse colégio ele ficava sob o domínio do governo e ele era um colégio regularizado, ou seja, ele seguia padrões, ele seguia regras, né? Ele é o colégio mais aproximado dos colégios padronizados que nós temos hoje, porque não era feito de forma irregular, tinha um planejamento, diferentemente dos outros ensinos secundários. O colégio Dom Pedro II era um colégio de ensinos secundário, mas ele era sob o domínio do governo, diferentemente dos outros colégios, dos outros ensinos secundários que estavam sob o domínio das províncias, que eram de forma irregular, que não tinham uma padronização de conteúdo.
Então, foi a partir do Ato Adicional de 1834 que foi estabelecido que as províncias ficariam responsáveis pelo ensino primário e secundário e o governo teria o monopólio do ensino. Então, é visto isso que, a partir desses contextos, a elite ela tem privilégio de estar entrando nas escolas, né? E era elas que poderiam ter acesso à escola. Então, nós vimos, então, que com a Constituição de 1824, que dizia que as escolas deveriam ser gratuitas, o ensino primário deveria ser gratuito a todos os cidadãos, não é tanto verdade, sendo que os escravos, eles não poderiam adentrar nas escolas, né? Então, era uma educação totalmente elitista, o que favoreceu essa população, essa classe.